Gente, a fé é tudo isso que colocaram, mas em primeiro lugar eu queria refletindo sobre a palavra em Hebreus capítulo 11, versículo 1, quem tem Bíblia pode abri-la, e você vai ver o que São Paulo fala na epístola aos Hebreus, no primeiro versículo do capítulo 11. Ele diz: a fé é um modo de já possuir aquilo que se espera. É um meio de conhecer realidades que não se veem. Eu vou repetir para que você possa compreender melhor. A epístola de São Paulo aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, por sinal, todo esse capítulo é uma apologia à fé. Ele é muito extenso, por isso que eu não vou lê-lo, mas dá para você guardar para quando chegar em casa ler. O capítulo 11, no seu primeiro versículo, diz: a fé é um modo de já possuir aquilo que se espera, é um meio de conhecer realidades que não se veem. Então a fé já é uma antecipação de algo que vai acontecer, que nós acreditamos que vai acontecer. A outra coisa que eu queria falar é que a Bíblia, ela está repleta dessa passagem, uma palavra bem simples, somente 2 letras, mas rica de sentido, rica de significado, que é a fé. Todo o Novo Testamento, todo o Antigo Testamento, Deus vem acompanhando o homem por meio da fé, vem motivando a fé. Primeira coisa que eu queria dizer para vocês também, o que não é a fé? Em primeiro lugar, a fé, ela não é emoção. Muita gente pensa que fé é emoção. Hoje eu estou deprimida, estou triste, não vou rezar, não quero conversa com ninguém, eu me isolo. Isso não é fé. Ah, mas eu acredito em Deus, só não quero conversa com ninguém. Isso não é fé. Embora nós precisamos dos sentimentos, mas a fé não é emoção. A fé também, ela não é razão. Porque muitas vezes a gente acha que nós adquirimos a fé lendo muitos livros, a razão, que é a nossa consciência, que é o nosso entendimento, nos ajuda a mergulharmos e aprofundarmos na nossa fé, a buscar o conhecimento de Deus. Então a fé também não é somente a razão, não é. E nem é emoção. Ah, eu só rezo quando estou alegre, eu só rezo se eu estiver triste, eu não rezo. Isso não é fé. Isso significa dizer que você ainda está muito imaturo na sua fé. No versículo 6, ainda do capítulo 11, do livro de Hebreus, da epístola de Hebreus, São Paulo vai dizer: sem fé é impossível agradar a Deus. Quer dizer, é necessário que nós tenhamos fé, nós tenhamos essa visão antecipada, acreditemos com toda a força do nosso pensamento, do nosso entendimento, do nosso coração, aquilo que ainda está por vir. Por quê? Porque a fé, eu agora vou dizer para vocês o que é a fé. A fé é uma experiência de Deus. Fé não é crer, porque os demônios também creem, mas os demônios, eles não se submetem como nós nos submetemos a Deus. Vocês sabiam que os demônios, eles creem em Deus, mas pela desobediência, pela rebeldia, eles não se curvam, não se dobram a Deus. Então a fé, já podemos dizer que é uma experiência que nós vivenciamos na nossa vida. Por meio, seja qual for a circunstância, seja qual for o acontecimento, como a Joyce acabou de narrar, um fato, uma experiência que exigiu dela uma fé. Fé, você não crê em coisas, você crê em alguém que é real. E esse alguém é Jesus Cristo. Porque muitas pessoas, hoje nós vivemos num mundo um mundo paganizado. O que é paganizado? Que prega falsas doutrinas, que vocês vão ter uma palestra logo à frente, que fala heresias.
vocês vão perceber que há uma mistura de crenças, há um sincretismo religioso muito grande, onde muitas coisas são ensinadas, coisas erradas, coisas deturpadas. Tem gente que crê em horóscopo, tem gente que crê em cartomante, tem gente que crê em búzio, crê em tarô, crê em cristais, crê em tanta coisa. Aí eu pergunto para vocês, isso é fé? Um colega nosso aqui riu quando eu disse que isso não é fé, só se for uma fé dorenta, porque fé não é não. Não é verdade? Só se for uma fé dorenta, mas fé não é não. Então fé verdadeira é aquela que você crê e experiencia alguém que realmente, que de fato existiu e existe, está no meio de nós, agindo, atuando, e essa pessoa é Jesus Cristo. Porque somente Ele tem poder para realizar tudo o que Ele promete. Tem um canto do evangélico que eu acho muito bonito, que diz assim: Deus de aliança, não sei se vocês conhecem, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Então Deus não mente, Deus não nos engana, Deus não trapaceia como o homem faz conosco. Aquilo que o Senhor promete na sua vida, Ele cumpre, Ele realiza, porque Ele é fiel. Ele não vai realizar no teu tempo, nem no meu tempo, mas no tempo dele. Porque muitas vezes o que nós vemos no nosso cotidiano? As pessoas abandonam de igreja, abandonam a fé católica para buscar remédio, um remédio mais rápido, seja em que for, seja na macumba, seja no espiritismo, seja nas falsas doutrinas, para tentar remediar alguma coisa que você está precisando, porque você não tem a paciência para esperar em Deus. E Deus diz que a fé, ela produz paciência. Ela nos leva a esperar, porque aquele que me prometeu, Ele vai me dar, porque Ele não é uma pessoa humana, mas Ele é um Deus fiel. Às vezes, ontem eu estava na missa e eu achei interessante quando o padre ele comentou que às vezes as pessoas dizem assim, eu vou já falar em conversão, mas as pessoas dizem assim: eu mudei de religião, eu agora me converti. E eu pergunto, por que você não se converteu quando você era católico? Porque o Deus da sua igreja, que você diz que acredita, é o mesmo Deus da igreja católica. Se Ele faz milagre naquela igreja, seja que você acredita, Ele faz milagre. Então fé é mudança de mentalidade, não é uma mudança moral de comportamento. Fé é você mudar o seu pensamento. Não é você dizer: eu agora não bebo mais. Primeira coisa que tem que mudar na sua vida, porque fé anda junto de conversão. Primeira coisa que tem que mudar na nossa vida é a nossa maneira de pensar, a nossa mentalidade. São Paulo fala muito isso nas suas epístolas. As pessoas, se não mudam a mentalidade, como é que tu vai mudar teu coração se a tua cabeça não muda? Como é que você vai mudar suas atitudes se sua mentalidade ainda continua numa mentalidade passada? Então, a partir do momento que você experimenta o amor de Deus, como nós vimos na palestra de ontem, você toma uma decisão, porque isso aconteceu comigo. Falando um pouquinho assim da minha vida, quando eu fiz o seminário de vida do Espírito Santo, graças a Deus, mais ou menos, já faz muito tempo, né? De lá eu vim renovando os seminários. E é interessante que eu visitava uma amiga, ela morava no Montese, e nesse dia faltou energia, ela morava no Montese, e eu ia para a Avenida Borges de Mello esperar o transporte, que eu morava ali atrás da Avenida Guanhami, na João de Deus. E de repente sempre vinha uma mocinha que vinha da igreja Nossa Senhora de Nazaré, e a gente ficava conversando. E certa vez ela disse assim: por que você não faz o seminário de vida no Espírito Santo? E eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Quem me conhece, eu tinha uma mente muito racional. Vocês sabem que é uma pessoa muito racional, né? Então eu usava muito a minha razão, eu não usava o coração. E ela dizia assim: por que
você não faz o seminário? Eu ficava me perguntando, mas o que tem nesse seminário de tão especial? Ela disse, não, você vai ser batizada no Espírito Santo. E eu questionava, mas eu já sou batizada. Olha como eu era bem racional. Mas eu já sou batizada, eu não preciso de outro batismo. Mas é diferente, vai ser reavivado. E engraçada providência de Deus. Nesse dia faltou energia e ficamos nós duas na Avenida Borges de Melo, tudo escuro, e a gente conversando. Agora eu tenho uma coisa muito boa que eu acredito que Deus me dê. Quem me conhece sabe, eu sou insistente. Eu não, graças a Deus, eu não sou de deixar uma coisa pelo meio do caminho. Eu vou até o fim. E o que eu fiz? Eu disse, eu vou fazer essa experiência. E nesse tempo eu fiz o seminário pela COT. E interessante que nesse tempo era um seminário, não era um fim de semana, um retiro de carnaval, era quase 3, 4 meses. Mas eu disse, eu vou fazer esse seminário, porque naquele tempo eu estava numa sede de Deus muito grande. Eu queria realmente experimentar esse amor de Deus, como todo, acredito que quem está aqui está querendo passar por essa experiência. E de repente, quando nós estávamos, eu tomei essa decisão, era no final de semana, tinha todos os motivos para não ir, ficar em casa, ficar deitada, vendo televisão, ir uma praia, mas eu disse, não, eu vou. Eu vou porque eu quero ver o que vai ter no último dia, porque falavam tanto dessa efusão do Espírito Santo, e eu dizia, mas eu vou. E eu digo uma coisa para vocês, mas eu dei trabalho às minhas pastoras. Mas eu dei trabalho. Graças a Deus, eu acredito que foi pela oração delas que eu consegui ir até o fim. Porque no final, uma das minhas pastoras, que era a Raimundinha, ela dizia assim, Alessandra, nós rezamos tanto por ti, porque tu deu trabalho. Tu questionava demais. E o interessante é que a sede de Deus já estava dentro de mim, né? Porque eu ia ali para as Paulinas e eu naquele tempo foi quando a renovação carismática estava assim no auge da sua expressão. Todo mundo só se falava em renovação carismática. A livraria Paulinas era cheia de livros. Gente, eu devorava aquele livro tudinho, dom de línguas, dom de profecia, eu comprava aquele livrinho tudinho e ficava lendo. Mas só que eu queria entender com a razão, mas não com o coração. Mas graças a Deus, que Deus não é como nós, Ele se serve de tudo para nos edificar, né? Então, de repente, eu fiquei lendo aqueles livros todos. Que dom de línguas? É uma língua diferente? É inglês, é espanhol, é francês? Que língua é essa que o pessoal tanto fala? Eu confesso para vocês que eu fazia esses questionamentos. Eu lia, mas não entendia. Porque Deus não queria que eu entendesse com a razão. Ele queria que eu entendesse com o coração, que eu me rendesse a Ele. Era o que Ele estava querendo de mim. E eu lá resistindo, dando trabalho às minhas pastoras, e elas rezando. Graças a Deus, né, que eu perseverei pela oração delas e elas continuaram a intercessão. E vocês sabem que depois que aconteceu esse seminário, ela disse assim, Alessandra, perto da efusão, você vai pensar numa pessoa que você tem dificuldade de relacionamento. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Acontece comigo, acontece com todos nós. A área do perdão é uma área que nós precisamos trabalhar. Porque se nós estamos com o coração fechado, nós barramos a graça de Deus. Não tem, Deus não viola, Deus não violenta ninguém. Aí eu pensei, puxa vida, eu tenho. Olha, nesse tempo eu estava com um problema com o chefe meu lá no trabalho. Eu estava que não suportava nem olhar para a cara dele. Já estava fazendo mal à minha saúde. Olha o que a falta de amor, o que a falta de perdão faz no coração da gente. Eu acordava na madrugada já imaginando como seria o meu dia, eu ter que me acordar e passar o dia do lado de uma pessoa que eu não estava mais nem conseguindo digerir. Ele nem engolia, eu não conseguia engolir, quanto mais digerir. Mas eu pensei, ela disse, pois se você não pode chegar para essa pessoa, então você comece a dizer para Deus que você a perdoa. Faça uma oração de amorização. Vá dizendo, traga a pessoa na sua oração, no seu pensamento, e vá dizendo, fulano, eu te perdoo por isso, e te peço perdão, porque às vezes a gente perdoa, mas
nós esquecemos que nós magoamos também. Então o perdão, ele é uma via de mão dupla, ele vai e volta. Você tem que perdoar as pessoas, mas também você tem que pedir perdão, porque consciente ou inconscientemente você pode ter magoado alguém. E graças a Deus eu notei que na medida que eu ia fazendo essa oração de amorização, o meu coração ia se abrindo. Gente, é incrível, eu falo porque eu vivenciei isso. De repente eu estava lá me dando bem, conversando com esse meu chefe, que era uma pessoa que eu trabalhava lado a lado, e eu estava conversando, parecia que não tinha. As muralhas caíram pelo perdão dado. Eu não cheguei a pedir perdão a ele, mas no meu coração eu desejei perdoá-lo, porque o perdão não é sentimento, é ato de vontade. E se eu tinha que fazer um seminário de vida no Espírito Santo, eu tinha que estar aberta à graça de Deus. Olha, eu estava desejando tudo que era dom, tudo que era carisma, dom de língua, profecia. Então eu estava desejando, e Deus se aproveitou desse meu momento para poder fazer a obra dele na minha vida. E de repente, quando foi no dia da efusão, gente, olha, eu nunca chegava atrasada. A primeira pessoa que chegava nesse tempo era lá, ali pro lado da Francisco Sá, né? Na casa dos religiosos, no convento, Bom Pastor, mas que era o nome. E eu só chegava cedo, mas o capiroto, ele é nojento. O encardido, né? No dia da efusão, o ônibus demorou a passar e eu cheguei, parece mentira, na hora da oração da renúncia. Foi na hora que eu botei o pé na igreja, só escutei o Gilmar lá pregando e dizia: renuncio, Satanás. Eu digo: eu renuncio, porque ele tinha atrapalhado a minha chegada até lá, né? Mas eu disse com tanta força, com tanta convicção, que eu renunciava, e foi colocando as orações de renúncia. E no momento da efusão, realmente eu recebi dom de línguas. Interessante que quando a gente recebe o dom de línguas, eu não parava mais meus queixos, era rezando direto, eu não conseguia. Eu estava assim tão repleta do Espírito Santo que eu não conseguia. Eu não sei se algum de vocês vai passar por essa experiência. Eu chegava em casa, era todo tempo, eu tinha que fechar a boca, porque senão eu acredito que naquele momento o Espírito Santo estava fazendo uma lavagem, uma faxina na minha alma, graças a Deus, né? Então, voltando ao nosso tema, eu quis fazer assim, essa parada para vocês verem como é importante aqueles pontos que eu coloquei: o ponto do perdão, o ponto de você desejar, querer perdoar, para Deus poder adentrar dentro do seu coração. Então, voltando à nossa passagem, voltando ao nosso ponto, isso aqui não é pesca não, é porque fé é um assunto muito complexo, e se eu não botar os pontos para falar com vocês, eu posso me perder. Então, gente, como eu falei, fé não é emoção, fé não é sentimento, mas fé é experiência de Deus. É você colocar a sua casa fincada na rocha que se chama Jesus Cristo. Como eu falei, fé não é você crer em alguma coisa, mas você crer única e exclusivamente em alguém, na pessoa de Jesus Cristo. Por que nós precisamos da fé? Nós precisamos da fé para a gente não desanimar, porque a vida é cheia de embates. E se nós não tivermos fé, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ficar ao sabor das ondas. Você vai ser jogado de um lado para o outro. Você já ouviu falar naquelas pessoas Maria vai com as outras? Que parece um bambu, dependendo da ventania ela se inclina. E olha o que São Paulo, na sua carta, na sua epístola aos Colossenses, ele nos diz: enraizados em Cristo, no capítulo 2, versículo 6. Anote para você chegar em casa, checar, ler, fazer sua oração pessoal. Já que vocês aceitaram Jesus Cristo como Senhor, vivam como cristãos, enraizados nele. Vocês se edificam sobre ele e se apoiam na fé que lhes foi ensinada, transbordando em ação de graças. Olha aí a expressão, transbordando. Se nós temos fé, nós somos uma pessoa alegre, porque nós temos Deus no nosso coração, não importa quais sejam as circunstâncias.
E ele diz ainda: cuidado para que ninguém escravize vocês através de filosofias enganosas. Essa é a palavra de Deus. É São Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 6. E vãs, de acordo com tradições humanas que se baseiam nos elementos do mundo e não em Cristo. O que nós estamos vendo? Uma proliferação de falsas doutrinas, ensinando essas vãs filosofias enganosas que a Bíblia, lá no capítulo, no Evangelho de São Mateus, capítulo 24, quando ele fala da escatologia, que é o final dos tempos, ele vai falar dessas filosofias enganosas que diz que virão falsos profetas. E se você não tiver uma fé enraizada, como eu acabei de ler na passagem, você vai se inclinar achando, porque, gente, o inimigo existe e ele engana. Não duvidem disso. Ele existe e ele engana, porque ele quer nos arrastar para o lado dele, ele quer nos tirar da direção certa. Então a fé é o combustível do nosso espírito. A fé é a bússola da nossa vida, que direciona a gente no sentido certo. Por isso que é preciso que nós estejamos enraizados em Cristo. Se você é católico, apostólico, romano, continue sendo católico, apostólico, romano. Não vá se deixar seduzir por promessas falsas, por ilusões. Olha, eu tenho uma coisa que eu também agradeço muito a Deus. Eu amo muito a Igreja Católica. Todo dia eu agradeço a Deus por ter nascido católica. Eu vou contar para vocês uma outra experiência. Quando a gente está sofrendo, a gente fica muito vulnerável. É ou não é? Qualquer coisinha que diz, se olhar com cara feia para você, você já chora, ou então já procura um outro caminho. Então, certa vez eu estava passando, eu digo porque eu tenho pessoas amigas aqui que me conhecem e sabem das minhas lutas, como todos vocês têm, eu também tenho, sabe, dos meus embates na vida, porque a fé é a gente lutar, é a gente guerrear, mas a gente ter a certeza que nós vamos chegar. Graças a Deus, eu já cheguei até aqui e eu acredito que o Senhor vai me dar a graça de chegar até onde eu deverei chegar, morrendo católica, com a graça de Deus. Porque, então, certa vez eu estava passando por uma provação muito grande, era a minha fragilidade humana. E nesse tempo eu trabalhava, porque eu já fui bancária, mas eu saí e fui trabalhar numa ONG. E tinha uma menina lá que era evangélica. E eu começando a conversar com ela, ela disse: Alessandra, hoje vai ter uma reunião e Deus vai usar muitos vasos. Os evangélicos, eles usam, não tenho nada contra os evangélicos, gosto, tenho amigos evangélicos, mas ele na religião dele e eu na minha. E não fale mal de Nossa Senhora para mim não, porque eu brigo. Porque eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que respeitar. E ela foi e disse: Deus vai usar muitos vasos. E eu fui. Gente, eu achei muito legal. Parecia renovação carismática. Do jeito que nós estamos aqui, louvor, pregação, carismas. Eu fui a primeira vez, fui a segunda, mas eu não deixei de ser católica, não deixei de ir para a minha religião. Sempre eu tinha convicção. Dos dois grandes amores na minha vida é Maria e Eucaristia. E é o que tem me sustentado até hoje. Eu tenho um amor, assim, excepcional à Eucaristia. Porque verdadeiramente eu creio que o Senhor se faz presente, corpo, sangue, alma e divindade. E a outra coisa é Maria, porque a minha caminhada, a minha primeira conversão antes de ir para a renovação, passou por Nossa Senhora, a quem eu tenho um apreço, uma verdadeira veneração. Eu não me imagino sem Maria e sem Eucaristia. Não me imagino em lugar nenhum sem essas duas presenças fortes, esses dois pilares da nossa igreja. E não, eu fui a primeira, fui a segunda, e depois eu levei uma amiga. Minha amiga gostou também, foi bom. Quando foi na terceira vez, só fui 3 vezes. Gente, parece incrível como o nosso Senhor faz conosco. Quando começou a pregação, que começou a oração, olha, agora faz como a música, como um raio, né? Se eu estiver mentindo, que me cai um raio na cabeça.
eu escutei a voz do Senhor no meu coração e Ele disse: minha filha, com aquela voz assim bem especial, eu estou aqui, mas não está completo. Gente, só disse isso, eu entendi o recado de Deus. Vocês entenderam o que eu falei? Entenderam? Vixe, entenderam? Não. Vocês compreenderam o que eu falei? Jesus disse: minha filha, eu estou aqui. Eu não estava numa reunião num culto protestante, era na casa de uma pessoa. Mas Jesus, eu escutei a voz do Senhor no coração: minha filha, eu estou aqui, mas não está completo. O que estava faltando? Maria, Eucaristia. Vamos repetir? Era o que está faltando. Jesus disse: minha filha, que é como se Ele tivesse dito: aqui não é teu lugar, volta para tua casa. O teu lugar é na tua igreja católica, apostólica, romana, onde tu foste batizado. Eu não contei conversa, gente. Ah, botei minha viola no saco, arrumei minhas coisas. Eu digo: não, nunca mais. E nunca mais, graças a Deus. Porque olha aí, eu que conheço a igreja, eu que gosto de ler o catecismo, olha como a gente é seduzido. E é isso, por que eu estou falando isso? Para vocês acordarem aquilo que São Paulo acabou de falar na carta aos Colossenses, para que vocês não se deixem enganar por doutrinas falsas. O Senhor está dizendo aqui nessa epístola: acordem, filhos meus, acordem. A nossa igreja tem mais de 2000 anos, tem 2013 anos. A nossa igreja, nós sabemos que o fundador da nossa igreja é Jesus Cristo. E a passagem que o Senhor nos mostra claramente, naquela passagem de Pedro, quando Jesus pergunta a Pedro: que dizem os homens que eu sou? Tu és Elias, tu és isso. Aí Jesus pergunta para Pedro: e tu, Pedro, que me dizes? Pedro diz: Senhor, tu és verdadeiramente o Filho de Deus. A partir daí, Jesus fala para Pedro: tu és Pedro, que quer dizer pedra, e sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. Deus não disse as minhas igrejas, a minha igreja. E foi mais além: eu te darei as chaves do reino, e sobre ti, Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Então, por que as outras igrejas foram criadas por pessoas humanas? A nossa igreja, sim, ela erra. Ela erra por quê? Porque nós somos pecadores. Sabe por que a nossa igreja erra? Porque a gente está lá dentro e nós somos pecadores. A nossa igreja é santa e pecadora. Santa porque o fundador, a cabeça da nossa igreja é Cristo. E é pecadora porque é composta por nós, homens pecadores. Voltando ainda para o nosso ponto. Então nós precisamos da fé. A fé é uma das virtudes teologais. Fé, esperança e caridade. A fé nós recebemos, é um dom sobrenatural, infuso, que Deus nos dá no dia do nosso batismo. Aqui eu queria fazer uma observação para quem é mãe, para quem é pai, para quem vai ser mãe e vai ser pai. Por que a igreja católica, diferente das outras religiões, batiza seus filhos pequenos? Exatamente para que nós possamos, para que as crianças prematuramente já recebam o Espírito Santo em abundância. Porque nós só recebemos o Espírito Santo no batismo. E quer dizer, se eu sou criança, já tenho o Espírito Santo, a luz de Deus brilhando dentro de mim, fica mais difícil me desviar. É ou não é? Ao passo que você, quando já está grande, adulto, você pode ir para os caminhos de Deus ou não. Por isso que na nossa igreja, as crianças, quando nascem, elas são batizadas prematuramente, para que recebam já os dons do Espírito Santo, que nós sabemos que são os 7 dons. Continuando, nós falamos ainda que a fé, ela precisa de 3 aspectos. 3 coisas são necessárias à nossa fé.
A primeira é a entrega a Deus. Precisamos nos entregar a Deus de uma maneira incondicional, senão eu não tenho fé. Maria foi a serva, aquela que acreditou e que se entregou incondicionalmente a Deus. A segunda coisa é um abandono, confiar na providência de Deus. Na hora que vem a tempestade, aí eu já estou, não, vou mudar de religião, porque lá o pastor disse que lá o negócio é melhor, né? Então aqui eu vou ficar vou mudar. Não é assim, eu não estou criticando as outras religiões, eu torno a enfatizar, mas o que eu estou chamando a atenção, se nós somos católicos, nós temos que crer naquilo que acreditamos e que professamos. E também a fé exige de nós uma dependência, nos leva a depender de Deus, não a dependência por obrigação, mas uma dependência por amor. Essa é a diferença. Outra coisa que eu queria falar para vocês, Deus, Ele prova a nossa fé, prova. Deus prova a nossa fé. Se você pegar do Antigo Testamento ao Novo Testamento, você vai ver que a fé do povo no Antigo Testamento, a fé de Abraão foi provado na fé. Eu vou passar inclusive para vocês o dever de casa. Leiam toda a epístola de São Paulo aos Hebreus, no capítulo 11, que você vai ver várias passagens da fé. Então, Abraão foi provado na fé, Nossa Senhora foi provada na fé, todos os santos que hoje participam da igreja triunfante, que estão na glória, foram provados na fé. Por que Deus nos prova na fé? Porque Ele quer que nós tenhamos uma fé adulta. Não vou confundir com fé adúltera não, viu? É diferente. Fé adulta é uma fé amadurecida, enraizada na pessoa de Cristo. Deus nos prova na fé para que nós não tenhamos aquela fé infantil que qualquer tempestadezinha faz a gente pular de barco, mudar a direção. Por isso que o Senhor nos prova. Quem foi à missa ontem, como o seminarista falou, qual era a passagem? Avançai para as águas mais profundas. É isso que o Senhor quer de nós. Deus não nos quer na superfície. Deus quer que nós avancemos para águas mais profundas. Avancem, porque se você vai pescar na beira do mar, você pesca alguma coisa, você não pesca nem piaba. Não é verdade? Nós só vamos pegar peixes grandes se nós avançarmos, porque os peixes grandes, eles só vão estar nas águas mais profundas do oceano, do rio, da lagoa. Então Deus quer que nós avancemos para as águas mais profundas. Não fique acomodado, meu filho, minha filha, com essa fezinha que você tem, essa fezinha que mal não acende nada. Se faltar energia, pelo amor de Deus. Deus quer a gente como um clarão, mas Deus não nos quer com uma fé egoísta, uma fé intimista, voltada para nós. Mas quando Deus nos dá a fé, Ele quer que a nossa fé irradie para os outros, ela seja comunicada, direcionada aos outros. Queria também falar para vocês que nós podemos perder a fé, sim, podemos. Assim como a fé ela é uma semente, ela tem que germinar. Se você não alimenta a fé, ela morre. E como é que nós alimentamos a nossa fé? Pela leitura da palavra, pela vida sacramental, os sacramentos da nossa igreja, pelas obras. Nós temos que ter obras, porque São Tiago diz que a fé sem obras ela é morta. Não adianta a gente dizer, eu tenho fé. São Tiago vai dizer, na sua epístola, São Paulo na epístola, Tiago vai dizer, mostra-me as tuas obras e eu te direi a tua fé. Então a fé tem que ter obras. Estamos quase concluindo. Eu queria dizer ainda que a fé que nós temos que ter, que é necessário que a nossa fé, ela anda de mãos dadas com a conversão. Porque na medida que eu cresço na fé, eu me modifico. Eu não estou crescendo no conhecimento de Deus. Então, se eu cresço no conhecimento de Deus, o Senhor mostra como está o meu coração. E eu busco a conversão. Conversão, como eu falei, não é mudança. Eu usava branco, agora eu vou usar preto. Não é uma mudança moral. Eu deixava de beber, eu bebia, não bebo mais. Mas é uma mudança
de mentalidade, é uma decisão por Deus. A conversão também possui 3 aspectos: pessoal, o individual. Quando eu me converto, eu converto primeiramente a mim. Mas também ela tem que ser uma conversão comunitária. Não existe conversão individual. A palavra Eucaristia quer dizer ação de graças. Quando nós vamos à missa, a missa não termina quando o padre dá a bênção, mas a missa termina, ali terminou a nossa participação, mas começa a nossa missão como cristãos. E qual é a nossa missão? Evangelizar. Como diz o padre Reginaldo Manzotti, evangelizar é preciso. A fé nos tira e a conversão do nosso comodismo. Deus não quer almas apoltronadas. Deus não quer pessoas sentadas na cadeira, mas eu já rezo meu texto, eu já vou à missa. Deus não quer. Deus quer que você saia do seu lugar e fale dele para quem não conhece o amor de Deus. A fé também, ela é social. A conversão, ela é social. Por quê? Porque Deus nos chama, Deus nos convida a nós instaurarmos o reino de Cristo. E nós seremos cobrados por aquilo que nós não estamos fazendo pelo reino de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, acorde. É tempo de acordar. E para encerrar, então lembrem-se desses 3 aspectos da conversão. A conversão é individual, ela é comunitária e social. O padre da minha paróquia, o padre Alberto, ele morreu de câncer. E ele nunca esquecia, ele tinha uma sede imensa de uma igreja católica unida na sua paróquia. E ele dizia muito: é uma pena, eu quero tanto que vocês compreendam que uma igreja católica unida, ela transforma o mundo. Então nós temos que transformar, nós temos que ser luz, nós temos que transformar a sociedade. Uma vez eu li um pensamento que eu achei muito bonito, que dizia assim: se o mundo está do jeito que está, é porque os bons estão de braços cruzados. Olha que essa frase, ela questiona a gente. Será que eu estou de braço cruzado? Será que o que eu estou fazendo é suficiente pelo reino de Deus? Será que eu já ganhei as almas que Deus me confiou de ganhar? Nós temos que ganhar almas para Deus. Você vai se salvar, mas ninguém se salva só não. Você vai se salvar pelas almas que você conseguiu ganhar para Deus. E para encerrar esse momento, quando eu começo a falar eu me empolgo, né? A igreja, para fechar, a igreja está hoje encerrando, consagrou o ano, final do ano passado, e vai terminar com a festa de Cristo Rei nesse ano, o ano da fé. Por que a igreja fez isso através do Papa Bento XVI? Porque o Papa, como pastor da igreja, ele está percebendo o esvaziamento de Deus no coração dos homens. Os homens estão se esvaziando de Deus, estão buscando outros apelos que não são os apelos de Deus. Por isso que a igreja consagrou como ano da fé, tempo de nós vivermos a fé, nós reafirmarmos a nossa crença, aquilo em que você crê, aquilo em que você acredita. Portanto, esse ano da fé, para terminar, tem 3 dimensões. O ano da fé significa agradecer a Deus por ter nos assistido durante todo esse tempo, alimentar a nossa esperança. Precisamos vivenciar a fé com atos e palavras, buscando diariamente a nossa conversão. Por fim, gente, para encerrar, a igreja nos dá uma direção, ensinamento para nós vivermos esse ano da fé. Que nós possamos ficar de pé agora, cantarmos esse canto, onde nós vamos também nesse canto pedir perdão a Deus por todas as vezes que nós nos afastamos do Senhor, por todas as vezes que nós trilhamos os caminhos errados. Que esse canto seja um canto, o seu canto de reafirmação da sua fé, da sua conversão. Que você hoje possa
possa sair daqui com essa decisão de buscar verdadeiramente a Deus. Que não seja só um seminário a mais na sua vida, mas seja uma mudança radical por Deus. Cantemos com o Ministério de Música. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus. Vai dizendo, meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Eu creio, mas aumenta a minha fé. Mas aumenta a minha fé. Digamos mais uma vez, meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus. Eu creio. Feche os olhos e diga, mas aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Dá-me uma fé viva. Dá-me uma fé nova. Dá-me uma fé nova. Traduzida na vida. Traduzida na vida. Testemunhada pelo amor aos irmãos. O amor pelos irmãos. Vai dizendo ao Senhor que você quer uma fé diferente. Você quer irradiar o amor de Deus. Diga para o Senhor que você quer ganhar almas para Deus. Traduzida na vida. Peça perdão ao Senhor por todas as vezes que você buscou outros caminhos, outras crenças que não o Senhor. Senhor, nós queremos te pedir perdão por toda a nossa fraqueza, Jesus. Por todas as vezes que nós buscamos caminhos que não foram os teus. Perdão, Jesus, por duvidar da minha igreja católica, apostólica, romana. Perdão, Jesus, por eu ter falado mal dos meus padres, dos meus pastores. Perdão, Jesus, porque eu também sou fraca. Eu sou pecador, Senhor. Senhor, me dá graça de amar os meus sacerdotes, porque eles são teus consagrados, Senhor. Eles são os teus ungidos. Perdão, Jesus, por todas as vezes que eu não proclamei a minha fé. Perdão, Jesus. Hoje eu te peço perdão por esse pecado que eu achava que eu não tinha, de não crer em ti, de não crer no teu amor, de eu duvidar de ti, Senhor. Mas hoje, Jesus, diante dos meus irmãos, diante de ti, eu quero essa fé viva, eu quero essa fé nova, eu quero a fé de Maria, a fé que em tudo eu creio. Eu preciso dessa fé, Jesus, para te levar aos meus irmãos. Vá dizendo para o Senhor, vá deixando as palavras brotar no seu coração. Eu preciso dessa fé, Jesus, porque o mundo lá fora tem apelos fortes. Por favor, Jesus. Senhor, eu quero a minha fé sentada numa rocha. Que nada me desvie nem para a direita, nem para a esquerda, Senhor. Liberta-me, Jesus, de tudo aquilo que me prende de ir ao teu encontro, de acreditar em ti. Porque o Senhor me dá assim, um sentimento muito forte, que ainda tem pessoas muito presas. Pois agora peça ao Senhor a sua libertação. Porque Deus coloca no meu coração pessoas que tinham dúvidas da igreja.
igreja, pessoas que duvidavam dos sacramentos, e o Senhor hoje quer te dar esta fé viva, quer te dar da água viva. Pessoas que não acreditavam mais na Eucaristia, comungavam por comungar. E o Senhor está dizendo que hoje Ele quer de você um coração diferente. Ele quer de você um coração novo. Pois vá pedindo ao Senhor: eu quero, Jesus, hoje, a partir de hoje, te receber na Eucaristia, como se fosse a minha primeira Eucaristia, onde eu fui ao teu encontro com tanto amor. Nós acreditamos em Ti, Jesus. Muito obrigado. Jesus, eu quero, Jesus, esse coração, essa fé viva, essa fé que transborda, essa fé que, apesar de todos os contratempos, eu creio em Ti. E vai dizendo para você mesmo, para Jesus, diga: Senhor, eu creio em Ti. Diga, até você se convencer desse amor. Eu creio em Ti, Jesus, eu creio, porque Tu és único, Tu és vitorioso, Tu não és homem para mentir. Eu creio, Jesus, eu creio no Teu amor, eu creio na Tua misericórdia, Senhor, eu creio nos sacramentos, eu creio, Jesus, na infalibilidade papal. Eu creio que os sacerdotes são os Teus ungidos, Senhor. E a partir de hoje, Senhor, eu vou ter um olhar diferente. Nós acreditamos em Ti, Jesus. Vai desejando, vai dizendo para o Senhor: tudo aquilo que você negou, você hoje coloca diante do Senhor. Eu preciso dessa fé, Jesus. A fé que remove montanhas, a fé que vê além do infinito, Senhor. Eu preciso desta fé. Cantemos mais uma vez. Dai-me uma fé viva, dai-me uma fé nova. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, Senhor. Dá-me uma fé nova, Traduzida na vida, Traduzida na vida, no amor testemunhada, no amor pelo Senhor. dai-me uma fé viva, Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, traduzida na vida, testemunhada. e aplaudamos a Jesus Cristo. Aplaudamos a nossa fé de católico que somos. Força nas palmas. Mais forte, Jesus merece mais. A gente vai só rezar uma Ave Maria pela Alessandra, agradecendo a Deus pela presença dela aqui, e pedir a Nossa Senhora que a cubra com seu manto e lhe proteja sempre nos seus caminhos, certo? Na trilha, na busca dela, na fé dela a cada instante. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.